Vamos conversar agora com Paulo Filho, mestre em Ciências Militar e analista de Geopolítica e Política Internacional. Muito boa tarde, Paulo. Obrigado pela disponibilidade mais uma vez em falar conosco aqui da CNN. Boa tarde, Leandro. Um prazer falar com você e com seus telespectadores. Paulo, de ontem para hoje mudou o cenário lá, a situação mais que piorou na faixa de Gaza, já que houve aí o pedido tanto do Conselho de Segurança da ONU, dos 15 países, para Israel prorrogar o prazo, estender o prazo justamente para poder as pessoas saírem da região norte da faixa de Gaza e se deslocarem para a região sul. Até então, Israel atendeu esse pedido, deu mais 6 horas de prazo para as pessoas saírem e se deslocarem do local. E agora, como a gente viu nas imagens agora há pouco, de um brasileiro que mora em uma outra região lá, não na faixa de Gaza, a situação está preocupante ainda mais. O que acontece, o prazo foi estendido, né, e nós vemos essa intensificação do fogo israelense na porção norte da faixa de Gaza. Isso é uma coisa comum imediatamente antes do início das operações militares, sempre antes de um ataque, sempre antes de um investimento, que é o nome técnico para essa entrada, né, essa incursão em território da faixa de Gaza. Há uma intensificação de fogos com o objetivo de, no jargão militar, amaciar o terreno, né, colocar o adversário em desvantagem, obrigar o adversário a procurar abrigo, desorganizar suas defesas antes da incursão. Agora são 9h48 da noite lá em Israel, né, na faixa de Gaza. Eu não acredito que essa incursão comece à noite. É muito pouco provável, porque à noite seria favorável ao defensor, que afinal de contas está no seu próprio território, conhece muito bem as ruas, as casas, toda a área urbana que vai ser invadida por Israel. Então eu imagino que os planejadores israelenses estejam planejando começar essa operação no alvorecer, né, de amanhã, ou talvez no alvorecer da segunda-feira, mas eu não acredito que eles vão começar à noite, não. Pode ser que comecem. Eles têm tecnologia para isso, têm óculos de visão noturna, né, muitos equipamentos que possibilitam o combate noturno, mas eu acho que eles devem optar pelo início da manhã, é o mais provável. Paulo, o cenário lá, pela lógica, o exército de Israel pediu para poder as pessoas, os civis, saírem da região norte e irem para a região sul, como a gente falou, e há uma lógica em relação a isso. Na região norte da faixa de Gaza, há uma concentração muito maior de um emaranhado, de um labirinto, na verdade, de túneis naquela região. Túneis que são usados por integrantes do Hamas para se proteger. Esses túneis, por sinal, o analista internacional da gente aqui, o Lorival Santana, falou que há alguns túneis que conseguem até, pelo espaço, pelo tamanho, receber e passar carros, tanques militares. Qual seria a tática, na sua avaliação, com a experiência que você tem, numa situação dessa? O exército de Israel tentando entrar por terra na faixa de Gaza, na região norte, onde há esse emaranhado de túneis, que até então é algo perigoso para quem não conhece a área. Qual seria uma tática militar, na sua avaliação, mais, digamos, lógica para eles? As imagens que nós estamos vendo nesse momento ajudam o telespectador a entender, Leandro, a dificuldade. Olha só essa imagem aérea, né? A entrada dos israelenses numa área urbana como essa, casas e prédios muito próximas umas das outras, né? Ruas estreitas, e agora com uma grande quantidade de destroços, né? de ruínas desses prédios que caíram, nesses milhares de ataques que foram feitos, tudo isso dificulta muito a operação militar. Ainda mais essa existência de uma grande quantidade de túneis é mais um fator ainda complicador. Cada janela dessa, cada esquina dessa pode ter um adversário, pode ter um inimigo. Então, com metralhadoras, com armas, franco-atiradores, né? Caçadores, que a gente chama no exército, atiradores de elite, explosivos improvisados, armadilhas, armas anticarro, foguetes, mísseis. Então, é muito complexo esse tipo de operação.
Qual é o procedimento? Quais são as técnicas, táticas e procedimentos que os militares usam para esse tipo de combate em área urbana? É justamente o emprego, fazer o isolamento dessa área. Então, eles vão dividir essa região aí por setores e vão entrar em cada setor desse isolado, né? Vão isolar cada setor desse, vão cercar cada setor e vão investir quarteirão a quarteirão, casa a casa, prédio a prédio, entrando em todas as casas, limpando o terreno, na busca dos militantes do Hamas que estiverem naquela área, na busca das lideranças, na busca dos reféns. É claro que eles vão precisar ter uma inteligência muito eficiente que possa indicar essas posições, e essa inteligência está em dúvida, né? Nós vimos há pouco tempo atrás, vocês mostraram a reportagem dessas escolas de treinamento, desses campos de treinamento do Hamas, que a inteligência não foi capaz de detectar, a inteligência também não foi capaz de detectar as ações terroristas do Hamas. Então, será que ela vai ser capaz de prover esse apoio, né? De onde estão os líderes, de onde estão os reféns? Então, é uma dúvida. Mas o que a gente sabe é que é uma operação muito difícil, né? Muito difícil, que vai levar muito tempo. Agora, há uma série de coisas que a gente não sabe, né? Até onde o exército israelense pretende penetrar no território da faixa de Gaza? Será que vai toda a faixa de Gaza? Será que se ele vai se conter em determinada área no norte? A gente não sabe isso. O fato é que há um objetivo político, né? Como você sabe, é um dito muito famoso que diz que a guerra é o exercício da política por outros meios, né? Então, o objetivo político do governo de Israel é eliminar o Hamas do governo da faixa de Gaza, é retirar o Hamas do governo da faixa de Gaza, impedir que ele continue atuando contra os israelenses. E, para isso, os militares terão que eliminar as lideranças, eliminar a maior quantidade de militantes do Hamas possível. Muito difícil, uma operação muito complicada. É muito complicada pela logística e também pela questão de... há esse fator perigoso que você falou, que é na superfície, ou seja, há prédios vazios nessa região que podem encontrar infiltrados ali, mas também há uma segunda camada, como o próprio exército de Israel fala, que nessa segunda camada existe essa outra cidade no subsolo da faixa de Gaza, que é justamente esse labirinto de túneis aí. E só para ter ideia, corresponde, segundo dados do próprio Hamas, mais de 500 quilômetros de túneis. Então, é muito grande, é muito extenso e, segundo o nosso analista de internacional, o Lorival, não é tão fácil de reconhecer a entrada e a saída de cada túnel. Há ali entradas e saídas camufladas também. Então, é um processo difícil também para o exército de Israel, não é isso, Paulo? Certamente, eles vão ter que descobrir onde estão esses túneis. Certamente eles não sabem exatamente onde eles estão, né? Ou sabem, com informações de inteligência, eles podem ter informações parciais, né? As entradas e saídas podem estar embaixo desses destroços aí, por exemplo, né, que nós estamos vendo. Grande parte da cidade já está coberta de ruínas. Então, outras saídas podem estar sendo providenciadas pelo Hamas. Eles vão ter que entrar e explodir com explosivos as entradas e saídas, vão ter que entrar fisicamente, procurar reconhecer todos esses túneis. É uma operação muito complexa, muito complexa. É um desafio do mais alto nível para o exército de Israel. E o exército os militantes do Hamas demonstraram nessa operação que estão recebendo treinamento, que tem uma boa inteligência. Então, é um adversário que também não pode ser desprezado. Em comparação com o Hamas, a gente viu agora há pouco os números do exército de Israel. Eles têm um arsenal muito maior, não é isso, Paulo? Não tem comparação, né? Se você colocar vis-a-vis o equipamento do exército israelense com o equipamento do Hamas, não tem comparação. O exército israelense é muitíssimo mais poderoso. Só que esse ambiente que nós estamos assistindo aí nas imagens, ele iguala os adversários, né? De que vale um carro de combate, por exemplo, nessa região aí? Nada. Ele não consegue progredir nesses destroços, o campo de tiro dele é muito limitado. Então, o combate aí nesse lugar aí, por exemplo, vai ser do homem contra homem. Um fuzil, no máximo uma metralhadora. E aí as coisas elas se igualam pela dificuldade do terreno.
Entre as tecnologias que Israel tem é o domo de ferro que faz com que um míssil seja interceptado. Eu vou pedir licença aqui ao Paulo, mas eu volto com você daqui a pouquinho, Paulo, porque o âncora da CNN, Márcio Gomes, explica para a gente o que é e como funciona o domo de ferro de Israel. Vamos ver. As imagens dos foguetes lançadas pelo Hamas em direção a Israel têm chamado bastante a atenção durante essa guerra, esse conflito. Isso porque Israel possui um sofisticado sistema de defesa capaz de interceptar e destruir esses artefatos. Essas imagens que nós separamos mostram um sistema conhecido como domo de ferro em operação. A gente consegue notar que os foguetes são lançados e, olhando para o céu, são pequenas explosões que acontecem como se fossem explosões mesmo, estrelas piscantes no céu. É o momento em que as baterias antiaéreas atingem os alvos ainda em voo. O correspondente da CNN em Israel, Nick Robertson, traz mais detalhes sobre o sistema de defesa Domo de Ferro. Assista comigo. The only thing that we're aware of that can compromise the Iron Dome is a lack of ammunition, and there's no indication that it has a lack of ammunition at the moment. Generally, the stocks are high in anticipation of events like this. The United States supplies more ammunition as required for Israel. I think it goes without saying at the moment that those flows of ammunition will be ready, will be coming. That's the commitment we heard from President Biden. The way the system works, it works across the country. The Iron Domes, wherever they are on the ground, like the one we saw firing out there, are interlocked with other Iron Dome firing systems throughout the country. When missiles are fired from Gaza, the system detects where the missiles are precisely coming from and where they're calculated to be going. And the nearest and best available Iron Dome system fires off to intercept those Hamas rockets as they come into Israeli territory. That's what we're witnessing right now. É importante entender como funciona esse sistema tão tecnológico, fundamental para a defesa de Israel. Nós preparamos uma animação para explicar o domo de ferro. Ele é considerado um sistema de defesa antiaérea muito importante para proteger Israel. Entrou em operação no ano de 2011 e é realmente um escudo de proteção capaz de detectar foguetes lançados de uma distância de até 70 quilômetros. O escudo é composto por 3 equipamentos e eu vou explicar esses equipamentos agora. Uma unidade de radar, um centro de controle e um lançador de mísseis. O radar entra em ação assim que um foguete inimigo invade o espaço aéreo israelense. Ele envia informações como velocidade e trajetória desses foguetes do Hamas ao segundo equipamento do domo de ferro, o centro de controle, que vai aparecer aqui na tela agora. Com base nas informações recebidas pelo radar, o centro de controle calcula a provável localização de impacto desses foguetes. Caso seja detectado que eles poderão atingir uma área povoada de Israel, é acionado o último estágio desse conjunto de defesa, o lançador, que dispara os mísseis que vão interceptar e destruir os foguetes detectados no espaço aéreo israelense. Cada lançador armazena 20 mísseis. 20 mísseis. Todo esse aparato é móvel e pode ser realocado de acordo com a evolução dos ataques inimigos. Ou seja, neste momento, um reforço de proteção está no sul do país. Se por acaso no norte surgir realmente mais uma frente de ataque, é só transportar esses lançadores e todo o sistema de detecção em direção ao norte do país. O domo de ferro tem uma taxa de precisão superior a 90%. O repórter da CNN Internacional, Jerry Diamond, ele flagrou quando as sirenes dispararam em Tel Aviv e mostrou, momentos depois, o domo de ferro em ação, interceptando os foguetes lançados pelo Hamas. We're here in Ashdod. We just heard the sirens going off, indicating that rocket fire is coming in from Gaza. We have yet to hear those Iron Dome interceptions yet, but they should be coming momentarily. That is typically the cadence that you hear in these types of situations. We're just going to pause for a moment. There it is. Straight up again. And you can hear that was the Iron Dome intercepting. You can see some of the smoke there left from those Iron Dome intercepts up in the air above Ashdod.
A gente volta a falar com o Paulo Filho, ele é mestre em ciências militar e analista de geopolítica e também política internacional. Paulo, ou seja, a gente viu aí na reportagem que a tecnologia em Israel é muito superior, ou seja, desde 2011 que eles têm esse equipamento de domo de ferro que consegue interceptar mísseis na região. Esse equipamento é um equipamento que revolucionou a defesa antiaérea, né? É muitíssimo eficiente, uma taxa de eficiência, como foi mostrada na reportagem, acima de 90%, né? E isso deu uma certa segurança para os israelenses, né? Desses constantes ataques de foguetes que o Hamas vem praticando ao longo desses últimos anos. Os israelenses se sentiram muito protegidos pelo domo de ferro. Talvez, eu estou fazendo uma inferência aqui, talvez essa seja uma das causas, né, pela surpresa do ataque que nós vimos no último dia 7 de outubro. Talvez os israelenses tenham confiado demais no domo de ferro, né, e achado que os militantes do Hamas não mudariam sua tática, insistiriam no lançamento de foguetes, e o Hamas, talvez vendo que não havia eficiência no lançamento dos foguetes, tenha escolhido uma outra estratégia, né? Mas o domo de ferro, além de tudo, ele é um sistema inteligente que, quando ele detecta aquele centro de controle que foi mostrado na reportagem, detecta que o foguete inimigo vai cair, por exemplo, numa área desabitada ou num campo, Ele não intercepta, passagem, né? Ele não intercepta nesse caso. Ele deixa cair e economiza aquela munição. Agora, Paulo, houve falha aí no início, é tanto que o Hamas conseguiu fazer o bombardeio no sábado agora passado, né? Esse sistema também pode falhar. Eu acredito que no sábado passado, eu acho que o sistema não estava em operação para não funcionar e não conseguir interceptar nenhum. Mas o sistema, de toda forma, não é 100%, ou é? Não, nenhum sistema é 100%, né? Todo sistema pode falhar. Mas a ação principal o que chocou no dia 7 não foram os foguetes, né? Foram a ação terrestre, né? Foi a infiltração por terra, por ar e por mar, né? Dos militantes do Hamas, né? Ao sequestro, a captura, o ataque aos jovens que estavam naquele show musical com 260 mortes, né? O ataque às instalações militares da faixa de fronteira lá de Israel. Então, o que surpreendeu, o que chocou e o efeito que nós estamos vendo da ação do Hamas não foi pelos foguetes, né? Foi pela infiltração dos grupos de terroristas no território israelense. Ok. Paulo, agradeço pela entrevista também, pelos esclarecimentos, pela aula também aí, como funciona tudo. Muito obrigado pela disponibilidade. Foi um prazer. Até a próxima, Leandro. Até a próxima. Olha, a CNN teve acesso ao local do festival de música, onde mais de 260 pessoas foram mortas por extremistas do Hamas há uma semana, a poucos quilômetros da faixa de Gaza. Anderson Cooper mostra os locais onde participantes do evento se esconderam e acabaram assassinados. O relato que você vai ver agora é forte. A tradução simultânea é de Renato Geraldes. The music was playing, the dance floor packed, when the rockets began. Just 3.3 miles from the border with Gaza, it didn't take long before Hamas gunmen arrived. Some partygoers were able to get to their cars, but many were killed before they could get away. They were waiting here with a machine gun. Rear Admiral Daniel Hagari, a soldier all his life, has never seen anything like it. O almirante, perdão, fala conosco. É um massacre. Eu não tenho nada na minha lembrança na história de Israel, desde o estabelecimento de Israel, que tenham semelhança com esse evento. Os corpos e parte dos corpos foram removidos, mas as posses das pessoas ainda estão espalhadas por aí. Vemos carros queimados, vemos buracos de balas e vemos manchas de sangue nos carros também, nos assentos. Nós temos câmeras de painéis que foram recuperadas e vemos aqui disparos sendo feitos à vontade. Aqui um refém sendo levado e debaixo de um carro vemos um outro homem escondido. Ele se mexe um pouco, para de se mover e aí um soldado vem